Bom, primeiramente, bom dia. Meu nome é Vinícius e hoje meu grupo vai fazer uma apresentação sobre problemas envolvendo substrings palindrômicas. O que exatamente é um palíndromo? Um palíndromo nada mais é do que uma cadeia de caracteres que, ao ser invertida, mantém-se idêntica. Por exemplo, a palavra arara ou a palavra caiaque. Na programação, para se determinar se uma string é palíndromo ou não, é uma coisa relativamente fácil de fazer. Basta comparar os caracteres das extremidades e seguir convergindo em direção ao centro. Porém, esse tipo de solução pode ser extremamente custosa para resolver problemas de substrings palindrômicas. E é para resolver isso que foram criados alguns algoritmos especializados em solucionar esse tipo de problema. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, olhando nesse mundo da programação, procurando exercícios na internet relacionados a string, você pode encontrar o problema da maior substring palindrômica. O problema consiste dado uma string x, você determina o maior pedaço, a maior substring, que caiga na classificação de palíndromo. Ou seja, esse pedaço, se você inverte, ele se mantém igual. Alguns exemplos são a string arara, a maior substring S palindrômica é arara, de tamanho 5. A palavra casarão tem como maior substring a, a string a asa, de tamanho 3. E a palavra monkey, que por não ter nenhuma substring S com tamanho maior que 1, tem como maior substring qualquer letra da string, qualquer caractere. O que significa qualquer uma que funciona. A gente escolheu a letra K para exemplificar. É, Olhando os exercícios, você pode chegar numa solução intuitiva, que é a primeira coisa que a gente acaba pensando. A gente passa a string inteira e verifica todas as suas substrings e vê quais são palindrômicas. O problema dessa solução é que determinar todas as substrings de x tem como complexidade O de n quadrado. E verificar se uma substring é palindrômica tem complexidade O de n. O que, é, o que leva a solução intuitiva a ter complexidade O de n ao cubo. Aqui é uma exemplificação, um exemplo gráfico de como funcionaria a solução intuitiva. Você pega o primeiro caractere A e verifica se ela é palindrômica. Ela é palindrômica, porém não é o final da string ainda. Então você pode pegar mais um caractere. A R não é palindrômica, pega mais um caractere. A R A é palindrômica, porém não é o final da string, pega mais um. A R não é palindrômica. A R A é palindrômica e é o final da string. Então você encontrou a maior substring palindrômica da palavra arara. Aqui a gente tem o código. O primeiro for, ele trava um caractere da string. O segundo for percorre o restante da string, excluindo esse caractere. O terceiro for encontra o seu espelho na string, o caractere que está à mesma distância do... Se você pegar o segundo caractere da string numa string de tamanho 10, se você pegar o caractere da posição 1, você vai pegar o caractere da posição 9, que é o espelho, é o que está à mesma distância do início. E você verifica se eles são iguais. Se eles forem iguais, ele aumenta o tamanho da substring em 1 e roda de novo. Se não, ele fala que essa substring não é palindrômica e ele quebra esse loop. Ao final do for do J, ele faz uma verificação se a variável que define se ela é palindrômica ou não for verdadeira e o tamanho da substring que você encontrou for maior do que o maior tamanho de substring encontrado antes, o, o tamanho atual vira o maior tamanho e a posição atual i vira a posição inicial da maior substring. Você coloca as variáveis você reseta as variáveis e roda mais uma vez. É, o algoritmo de Manacher, ele consiste em comparar as substrings para achar a maior entre elas. Primeiramente, a gente vai adicionar espaços ou, nesse caso, caracteres, a letra I, para a gente poder passar o código para poder passar a string inteira no código, porque se a gente tentasse
se você vê no algoritmo, a gente passar só a string sem aumentar ela, a gente só vai ver metade dela e a gente não vai ver ela por completo. Nós vamos percorrer a string usando indexes como orientação. O que seria o index? Seria uma posição só, um caráter. E aí a gente vai expandir para a direita e para a esquerda para saber se os caracteres à direita e à esquerda são iguais. Exemplo, se a gente pegar o primeiro index, que seria o A, que fica no 1 aí da nossa string, a gente olharia para a esquerda dele, expandiria para a esquerda, tem um caráter igual, tem um caráter, a gente expande para a esquerda, a gente verifica que os dois caracteres são iguais, e a gente está armazenando só a posição do index e o tamanho da substring. Então, a gente armazenaria 3 e a posição 1. Para mais eficiência, assim por dizer, nós utilizamos a técnica de espelhamento, que o Rijo comentou na parte do intuitivo. O que seria espelhamento? Seria pegar a posição oposta do nosso index que a gente está comparando, que a gente está vendo agora. Então, no exemplo que eu dei anteriormente, se a gente pegar o index A1, o oposto dele vai ser o index 9. Desculpa, eu falei A1, mas não é A1, é só 1. A gente pegaria o index 9. E aí a gente compararia se, tanto para a esquerda e para a direita deles, eles são iguais. E a gente vê que os dois eles são iguais aqui nesse exemplo da arara. Então ele passaria. Aí, para que isso seria útil? Porque como a gente está convergindo para o centro, a gente teria a gente saberia qual se a string inteira ela é um palíndromo ou se somente a substring que a gente achou desses index é o máximo mesmo. Ao final da verificação, a gente pode ter 4, assim por dizer, outcomes possíveis. Que quando o domínio atual ele está englobado pelo da LPS e não é sufixo da string, a gente vai ter que o tamanho do domínio atual é o tamanho do espelho. Mas se a gente tiver que ele está englobado pelo... desculpa, eu me perdi um pouco. Que ele é sufixo da LPS, mas não da string. Eu já falei isso. Desculpa, gente, eu me perdi nas anotações aqui. É tudo meio parecido, mas enfim. Quando o domínio ele for englobado pela LPS e não pelo sufixo e sim pelo sufixo da substring, pode ser necessário uma expansão. Já quando o domínio atual está englobado pelo LPS e o sufixo da LPS mas não da string, pode ser necessário expandir o domínio atual. Já quando o domínio atual não está englobado pela LPS, também pode ser necessário expandir o domínio. Agora a gente vai fazer a apresentação de algumas implementações do algoritmo de Monashare. Eu vou trocar para o code aqui. Aqui a gente tem uma implementação um pouquinho diferente. Ele teve que alterar um pouquinho como funciona o algoritmo do algoritmo de Monashare, porque em vez de você está usando um tipo diferente, basicamente. Nesse exercício, ele pede para você, dado uma palavra, você encontrar quantas vezes e qual é a maior substring palíndrome dentro da palavra inicial e quantas vezes ela aparece nessa palavra. E é por isso que você tem que usar um pair de int em vez de tipo só um int, por exemplo. O exercício é uma aplicação direta do algoritmo. Você aplica o algoritmo, ele te dá o resultado. Só precisa dessa alteraçãozinha aqui. E é isso. Aqui a gente tem outro exercício. Esse exercício, Number of Palindromes, ele pede para você ter o total
de palavras palíndromes dentro do algoritmo, dentro de uma string. Então, dando uma string X, ele pede para você contar quantas substrings palíndromes existem dentro da string X. O que promove outra alteração no método. Você coloca uma variável a mais, aqui, uma número de palavras, e você faz a verificação no vetor LPS para ver quantas existem. Essa é a única diferença. E aqui a gente tem uma implementação pura do código que o Thomas vai explicar. Aqui no começo da função, né? Opa, peraí. No começo da função, a gente tem as primeiras duas condições, que são condições assim, que devem ser testadas, né? Se a gente está falando de exercícios de competição, que a gente vai ver se está vazio. Se está vazio, não tem como ser palíndromica, nem não tem como ser um palíndromo, nem como achar se tem uma substring palíndromica. Então a gente vai retornar 0. E outro também que a gente tem que testar, se for só um caráter, é óbvio que só tem como ter um palíndromo que seria o próprio caráter. Agora, passando para o código mesmo, a gente vai aqui abrir com um vetor, a gente vai armazenar o palíndromo com o palíndromo não, desculpa, o tamanho dele. E como eu disse lá no slide, a gente precisa aumentar a string, eu falei palíndromo naquela hora, perdão. A gente tem que aumentar a string para ele poder rodar a string inteira e achar a maior substring palíndromica. Aqui a gente está setando o vetor, né? A posição que ele não consegue expandir para a esquerda, que eu disse lá, que seria a posição 0. E a primeira posição central, que é o 1, né? Aqui são só variáveis que a gente vai utilizar mais para frente, a posição central, a posição atual do vetor, enfim. Aqui a gente vai iniciar o nosso for no QI em 2. Eu já vou explicar por quê. Até o tamanho. Nossa, eu não sou muito bom de explicar código, mas é assim, eu vou explicar a lógica geral por trás, porque explicando linha por linha é muito monótono. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o primeiro index, que seria o 1. A gente vai comparar com o index da esquerda e o index da direita. O que vocês podem ver ali que o da direita ele tem uma formulinha diferente, mas é porque a gente precisa achar em relação ao index que a gente está pegando agora. E o da direita não precisa explicar, faz parte do vetor. Do vetor não, do for. Então, a gente vai ver se eles forem diferentes, ele simplesmente vai passar para o próximo. Se eles forem iguais, a gente vai passar a posição do que a gente do index atual e a gente vai entrar no próximo loop, assim por dizer. Quando a gente testar que o da direita, opa, eu acho que eu pulei uma parte da lógica. A gente está testando agora se eles são maiores, né? Pera, eu não estou conseguindo ver o cursor do Rijo. Ah, não, a gente está no de cima. Desculpa, gente. Se der o último caso, que é o caso de expansão, a gente vai ter que expandir para os lados, que é quando a gente achou, mas não bateu em nenhum que deu errado. O que está fazendo aqui nesse loop é que ele está simplesmente expandindo para a gente ter o valor, né, do tamanho da substring. Aqui a gente vai ver se a substring atual ela é realmente maior que a substring que já estava armazenada,
E se ela for maior, a gente vai armazenar a posição que o index que a gente está testando no momento tá, e o tamanho da substring. Aí, ao fim de tudo, a gente vai ter testado tudo e vai retornar o tamanho máximo da maior substring. Certo? Então essa foi a implementação do algoritmo de Manacher. Ele é um algoritmo rápido, tem uma complexidade boa, linear, mas ele não é o único algoritmo eficiente para tais problemas. Como nós vamos apresentar aqui, nós temos a Palindromic Tree, ou árvore palindrômica. Ela também possui uma complexidade boa, linear, e algumas pessoas falam que ela é muito mais fácil de implementar do que o de Manacher. Então, também seja bom implementar ela em vez do Manacher em alguns casos. Ela vai consistir em implementar uma estrutura de dados que vai armazenar as substrings palindrômicas da string original. Ela vai armazenar todas elas possíveis. Ela consiste, basicamente, na junção de duas árvores, que vai acabar aparecendo um grafo direcionado no final, em que nós vamos ter dois tipos de arestas. Agora pode passar para... O primeiro tipo de aresta, ligando duas nós, vai ser uma chamada aresta de inserção. Ela vai ser uma aresta direcionada e ela vai ter um peso, um valor de um caractere. O que ela significa? Se nós tivermos um nó, que cada nó ele representa uma substring palindrômica pertencente à string original. Nós temos aqui o nó que representa a substring R, por exemplo. Se ele tiver uma aresta de inserção que tem valor A, levando para outro nó, isso significa que se você pegar a substring R e adicionar esse caractere da aresta A, tanto no começo quanto no final da substring do nó R, nós vamos ter uma substring palindrômica que também faz parte da string original. Nesse caso, nós temos nessa imagem, estamos trabalhando com a string original sendo arara. Então, se nós tivermos a substring R, colocamos o caractere A tanto no começo como no final, ficamos com a substring ara. E ara faz parte da string original arara. Outro tipo de aresta que nós vamos ter aqui vai ser uma aresta de sufixo. Ela também é direcionada, mas ela não possui um peso. O que ela significa? Se nós tivermos um nó aqui, ara, e ele estiver ligado com o nó A, isso significa que o nó A é a maior substring palindrômica que também está presente na string original, que é sufixo desse nó pai. Então, o nó da substring A, ele é sufixo da substring ara. Como essa estrutura de dados elas são duas árvores, nós vamos trabalhar com duas raízes. Mas por que nós vamos trabalhar com duas raízes exatamente? A gente tem uma raiz nula, que ela representa uma string vazia, uma string de tamanho 0, que é para servir como começo. Porém, como nós sempre inserimos caracteres através da aresta de inserção, tanto no começo quanto no final dos nós, nós inserimos caracteres de 2 em 2. Então, isso significa que, a partir da raiz nula, a gente só consegue ter nós que representam substrings de tamanho par. Mas é capaz da maior substring que a gente quer achar ser de tamanho ímpar. Então, nós temos que ver todas as substrings possíveis. Por isso, nós vamos ter outra raiz, que a gente vai chamar de raiz imaginária, por causa que o tamanho dela vai ser o número -1. Obviamente, você não consegue ter uma substring ou uma string de tamanho -1, um tamanho negativo, mas ela não vai representar uma string de verdade, ela é só um nó teórico. Por isso, a gente chama ela de raiz imaginária. Daí, então, para a gente passar pelo algoritmo, pode passar o slide. O que nós vamos fazer para completar a árvore e passar pelo algoritmo? Nós vamos passar pela string original inteira, então vamos fazer um loop. E a cada posição da string, nós vamos tentar inserir um nó de uma substring palindrômica dela. Então, por exemplo, aqui
pode passar para o outro slide que fica melhor com a imagem. Aqui no começo da nossa árvore, a gente só vai ter as duas raízes, que é aqui o círculo com -1, e com os dois aspas. Os dois aspas representam a raiz nula, que ela possui uma string vazia de tamanho 0. E o -1 é a raiz teórica. Também, essas setas aqui, as arestas, as pontilhadas são as de sufixo, que não possuem peso, e as que não são pontilhadas, elas são as de inserção. No começo, você só tem as duas raízes, e a ligação entre elas daria pela aresta de sufixo. As duas ligam para a raiz imaginária. Então, o que nós vamos ver? Nós vamos começar aqui lendo a string AA, BC, BA. Nós temos aqui posição 1, caractere A. O que nós vamos fazer? Tentar inserir um nó de uma substring palindrômica. Só que como que a gente faz isso? A gente tenta achar uma substring que já tem na árvore e que, se você inserir esse caractere que você está lendo, A, tanto no começo quanto no final, você vai achar uma substring palindrômica que está dentro da string original e que também já foi processada. Porque se você conseguir achar, por exemplo, uma substring AA, você ainda não passou da primeira posição, então não foi processada essa parte ainda. Então ela precisa ser antes da posição que você está. Nesse caso, você lê o caractere A, você começa na raiz imaginária. Você vai adicionar o caractere A tanto no começo quanto no final. Como ela tem tamanho -1, a gente desconsidera um caractere. Então só fica o caractere A. Então nós temos a substring A. A gente vai ver se ela está na string original. Ela está. Está ali, é o primeiro caractere que a gente já viu. Então nós vamos adicionar um nó com a substring A. Esse nó vai ser ligado por uma aresta de inserção com o caractere que a gente leu, o caractere A. E quem vai ligar a esse nó vai ser o nó que representa a maior substring palindrômica em que a gente inseriu esse caractere A. Nesse caso, é a raiz imaginária, de -1. Então, a gente liga a raiz imaginária, -1, com uma aresta de inserção com valor A, para um novo nó que representa a substring A. Então, você já ligou uma aresta de inserção, é um nó novo. Porém, você tem que sempre ligar uma aresta de sufixo a esse nó novo. Então, o que a gente faz? Nesse caso, a gente vai tentar achar um nó que representa a maior substring palindrômica, que é sufixo desse novo nó. Nesse caso, seria a raiz nula, por causa que não tem outra substring, então não tem como ter outro sufixo. Então, nós vamos ligar o nó A novo com um string de sufixo para a raiz nula. Daí, então, nós vamos para a segunda posição, que é A também. Nós sempre vamos armazenar o último nó que a gente inseriu, que a gente estava, que seria o A. Então, nós vamos verificar o A. Se nós inserirmos um A na substring que é A, vai ficar A. Nós não temos essa substring na string original, então não é esse nó que nós queremos ver. Então, o que a gente faz? A gente vai subir pela aresta de sufixo e tentar outro nó. A aresta de sufixo do A é a raiz nula, então nós vamos para a raiz nula. Adiciona 2A na raiz nula, fica AA. O AA está na string original, então nós vamos adicionar esse nó. Então, a raiz nula vai ter uma aresta de inserção valendo A até um novo nó que representa a substring AA. E aí, nós fazemos a mesma coisa para a aresta de sufixo, achando a maior substring palindrômica, que é sufixo de AA. Nesse caso, é A. Então, nós vamos ligar AA com uma aresta de sufixo para A. E aí, nós vamos continuar com os outros, o B. O BA não tem como você colocar, fica BAAB, não está na string, vai pelo sufixo A. BAB também não está na string, vai pelo sufixo nula. BB não está na string, vai pelo sufixo para a raiz imaginária, colocação B está na string, que no novo A, um novo nó com B, a aresta de inserção valendo B, a aresta de sufixo vai ser a raiz nula,
por causa que não tem outro B aqui, então não tem como ser sufixo dela. O mesmo caso por C, vamos inserir a partir da raiz imaginária, ele sozinho. O B, nós estávamos no nosso C, se nós temos B dos dois lados com a BCB, ele está na string original, então adicionamos o nó BCB, conectamos ele ali do nó C e um aré sufixo para o nó B, por causa que ele é sufixo dela. E aí o A, a gente estava no BCB, adicionar o A para os dois lados, A, B, C, B, A. Nós temos essa substring nessa string, então adicionamos esse nó, e aí o maior sufixo dela vai ser a substring A, então liga para o nó com A. Com isso nós passamos pela palavra inteira, e fizemos todas as inserções dos nós possíveis. Então, fora as duas raízes, esses nós, eles representam todas as substrings palindrômicas possíveis da string original. E aí agora a gente vai mostrar no código, para acho que fica melhor de ver as coisas como funcionam. Aqui começando pelo struct, que vai ser o nó da árvore. Aqui, nesse caso, eu só estou considerando as letras do alfabeto latino, minúsculas. Então, ele sempre vai ter 26 arestas de inserção. Aqui você tiraria o igual a zero e implementaria depois na main, mas tudo bem isso. Vai sempre ter, todo nó só tem uma aresta de sufixo, então suferesta. O len aqui só vai falar o tamanho da string. E o início e o fim é onde ela começa e onde ela termina, que é assim que a gente representa cada substring. Aí vai para main ali. Aqui a gente só está abrindo o arquivo. Daí a gente vai ler a string e vai criar um nó, uma árvore de nós. Nesse caso eu coloquei max com o valor máximo ali. E a gente vai setar primeiro as raízes. Na posição 1, eu coloquei a raiz imaginária. Então o tamanho dela é -1, o len é -1. E o se oferece, ela vai para ela mesma, então posição 1, se oferece igual a 1. Na posição 2 da árvore é a raiz nula, então tamanho 0. Ela também tem uma aresta de sufixo que leva para a raiz imaginária, então se oferece dela também vale 1. O PTR é só um limite para a gente saber até onde a nossa árvore vai, quantos nós ela tem. Ela vai começar em 2, por causa que nós já temos as duas raízes. E aí o nó atual vai ser o último nó que a gente testou, ele começa sempre na raiz imaginária. Então a gente vai fazer um loop pela raiz string e tentar a cada posição da string inserir um novo nó nessa árvore. Então nós vamos para a função agora. Bom, a primeira coisa que nós vamos tentar fazer aqui é encontrar aquele nó em que, se você adicionar o caractere que você está vendo, tanto no início quanto no final, você vai ter uma string que condiz com a string original. Então nós temos o aux aqui, que é só o valor do nó onde você estava. E aí isso aqui é um loop para ver se a primeira condição seria em relação a se ele está ou não dentro da parte da string que a gente processou. A gente não quer ver as substrings que estão para outra parte da string que nós não vimos ainda. Se for uma substring maior do que nós estamos vendo, então ela não serve para a gente. E a segunda condição é ver se os caracteres batem com a string original. Se não bater, a gente sobe pela aresta de sufixo. Nós vamos ficar subindo pela aresta de sufixo até nós encontrarmos o nó que representa a maior substring que nós queremos. Feito isso, a gente vai fazer uma verificação se ele já existe. Então, se já existe um nó, quer dizer, uma aresta de inserção desse nó com o valor do caractere que nós estamos vendo. Se já existir, nós vamos falar que nós paramos nesse nó, e como ele já está lá, a gente pode voltar. Mas vamos considerar que nós não vimos. Quando nós vamos ter que criar um nó novo, como ele não está ali já, então nós vamos aumentar
a variável que nos diz o limite de nós, que nós temos por enquanto. Nós vamos ligar a aresta de inserção com ele, fazendo o valor do caractere que nós lemos. E nós vamos colocar o índice dele. O final dele seria o índice que nós lemos, quando nós passamos para a função. E o início seria o índice que nós estamos voltando o tamanho dela. E o tamanho dela seria o NumPy que nós lemos, que era a maior substring palindrômica, que você pode colocar 2 caracteres, tanto no final quanto no final. Mais 2, porque assim seriam 2 caracteres. Então, desse jeito, você inseriu já um nó e ligou a aresta de inserção. Só que falta ainda a parte da aresta de sufixo, que nós vamos fazer nessa segunda parte da função. Nós vamos pegar auxiliar de novo aqui. Vamos fazer quase a mesma lógica do outro loop para achar o outro nó lá, que subia pela aresta de sufixo. Esse aqui é só um caso especial, para caso ele ligue para a raiz nula. Então ele não tenha uma substring que seja sufixo dela, seja só um caractere. Como no caso do primeiro A, ou do B e do C, da string que nós vimos na imagem. Daí só falamos que ele liga com uma raiz nula e voltamos. Senão nós vamos ficar subindo por arestas de sufixo e vendo também, de novo, se é sufixo ali, se bate os últimos caracteres e se ele não passa do lugar. A gente já processou esse substring. Desse jeito nós vamos encontrar o nó e vamos ligar ele a partir de uma aresta de sufixo. E aí desse jeito a gente ligou o novo nó com as duas arestas que a gente viu. Nós vamos fazer isso pela string inteira. Daí você pode voltar para mim ali. A gente faz isso pro for inteiro ali do i. E então inserimos todos os nós possíveis. Então desse jeito já temos a árvore completa que representa todas as substrings palindrômicas da string original. E aqui a gente só vai printar elas a partir da posição 3, porque a 1 e a 2 representam as duas raízes, não interessa pra gente. E ela, como armazena o início e o final delas, a gente só vai pegar os caracteres do início e printar até o final. E aí a gente tem aqui já um input para mostrar como funciona. O Rijo vai colocar pelo terminal, fora da... não está apresentando porque é só uma Você janela. quer adicionar a árvore que a gente fez no exemplo? Pode adicionar. Eu vou abrir o terminal aqui. Já está compilado. Ele rodou ela aqui. E a gente tem todas as substrings palindrômicas das palavras que estavam no input. Então, se eu dividir aqui um pouco a tela, a primeira palavra é Malayalam, e a gente tem todas as substrings dela, que são palindrômicas. E o mesmo vale para todas as palavras, todas as strings existentes aqui. Vamos olhar a última, que a gente sabe o resultado exato. A gente tem a substring A, a substring AA, BC, BCB e a BCBA. Se a gente voltar para o slide, vou voltar agora, a gente tem todas as substrings que foram vistas foram obtidas utilizando o método, que estão aqui. Todas as substrings foram obtidas. Aqui tem alguns exercícios. Esses exercícios podem ser resolvidos utilizando os métodos apresentados. Se eu não me engano, o Mirror Strings funciona com a solução intuitiva, porque os casos de teste deles são menores. Mas o restante, utilizar os algoritmos aumenta muito a eficiência da solução. Aqui são algumas referências. E é isso, eu agradeço pela atenção.